Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 3, Mateus 24, versículo 3. Amém? Aleluia. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Diga para esse irmão que está do seu lado: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Diga para ele de nome: toma cuidado, vigia, 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 para que ninguém te engane. Eu creio, irmãos, que nós estamos próximos da volta de Jesus. Eu creio que verdadeiramente o arrebatamento vai acontecer para essa geração. Eu não sei se o Senhor vai demorar mais 40 anos. Eu não sei se vai haver uma outra geração que vai trazer um avivamento genuíno para o Brasil. Eu tenho por mim que esse é o nosso tempo. Eu creio que, por tudo que tem acontecido aí fora, eu não sei se a igreja aguenta 30 anos. Porque as pessoas estão se deixando levar. É muito triste a gente ver alguns irmãos que já estiveram junto conosco, que hoje estão desviados, hoje estão perdidos. E há uma parte de culpa da própria igreja. Nós fomos ensinados a ir para a igreja. Fomos ensinados a falar para as pessoas: vá para a igreja. Nunca você aprendeu que você teria que dizer assim: seja a igreja. Você não aprendeu a dizer: olha para mim, eu sou a igreja de Jesus, me segue e você vai conhecer Jesus. É muito complicado, porque a pessoa converte e você tira o mundo da pessoa, tira a pessoa do mundo, mas só o Espírito Santo pode tirar o mundo de dentro da pessoa. Os discípulos estão perguntando aqui: como que vai ser o fim do mundo? Como é que vai ser as últimas coisas? A impressão que Jesus tem é que eles estão ali apenas preocupados para saber o método de conservar salvo. Porque os discípulos talvez estavam perguntando para Jesus: como é que a gente vai fazer? Dá-nos um sinal para que a gente, quando vê esse sinal, a gente se prepare para isso. Se alguém conseguisse dizer uma data específica da volta de Jesus: olha, Jesus vai voltar daqui tantos anos, e papapá, tem certeza, e provasse na Bíblia por A mais B, muita gente viveria 9 anos tranquilo. No 10º ano ele começaria a consertar a vida dele. Naquele ano ele pararia de fazer certas coisas. Então ele faria isso não porque ele apaixonou por Jesus, mas porque ele sabe que se ele for para o inferno o negócio vai ser feio. Porque a Bíblia fala de ranger de dente, a Bíblia fala de fogo. A coisa não é boa, ninguém quer ir para o inferno. Parece que então é fácil para Deus. É só fazer a propaganda do inferno que todo mundo vai para o céu. É só visualizar o que é o inferno e todo mundo vai ficar assustado com o que é o inferno. E porque tem medo e não quer ir para o inferno, ou faz a opção então de eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador.
É diferente quando alguém diz para um verdadeiro crente: nega Jesus, porque senão eu te mato. Está com a arma na cabeça dele, está com a faca no pescoço dele, dizendo: nega Jesus, senão eu te mato. Esse faz uma verdadeira opção: não, pode me matar. Mas a morte, você vai sentir dor, uma faca cortando o seu pescoço, não importa, porque eu sei que eu vou me encontrar com meu Deus. Essa é uma prova de amor. Nós vamos ler aqui no capítulo 24 alguns sinais que o Senhor começa a liberar para aqueles discípulos e que serve para nós. Ele diz, versículo 5: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Pergunta para o seu irmão: você já ouviu sobre isso em algum lugar no Brasil? Sim ou não? 6: e ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é fim. Ouvireis rumores de guerras, e não, porque ainda não é o fim. Depois ele diz: se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Aqui, irmãos, não está dizendo que isso aqui vai vir por causa de um juízo. É interessante você dizer assim: olha, o Brasil vai ser invadido pela água, o Brasil vai ser tomado pelo juízo de Deus. O juízo de Deus é Jesus Cristo, irmão. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Ele não vai mandar ninguém para o inferno. O juízo é Ele dizendo assim: filho, eu fiz tudo o que eu podia para trazer você para casa, e você não quis. O juízo é de Jesus mostrando para aquele irmão: olha, aconteceu isso, 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 você não ouviu palavra, você foi lá na Nova Jerusalém, o apóstolo pregou sobre salvação, você não ouviu, você estava no supermercado, o irmão foi lá e falou de Jesus, você não ouviu, o dia que seu carro bateu, você sofreu um acidente, Deus vai dar todo o relatório que aconteceu na vida, a quantidade de oportunidades que ele teve para encontrar uma porta para a salvação, e ele não quis. Algum pai dá um castigo para o filho porque quer? Sim ou não? O pai dá por quê? Mas ele diz assim: sabe por que você está de castigo? É isso que ele fala, sim ou não? Sabe por que você vai apanhar? É isso que ele fala, sim ou não? Porque você fez isso. Mas se aquela criança olha no olho do pai, olha no olho da mãe e diz: eu nunca mais vou fazer isso, o pai bate? O pai põe de castigo? Então ele libera. Se nós que temos o coração mais endurecido sabemos lidar com o nosso filho com amor, imagina o pai. Por isso a palavra de Deus diz: cuidado, para você não se enganar. A palavra de Deus não é para assustar você, é para você ter discernimento quem você é em Deus. Não está escrito em João 3,16, porque Deus viu a necessidade deles serem salvos, deu o seu Filho amado. Está escrito isso? Não, está escrito que Deus amou o mundo. Você está com Jesus porque você ama. Diga: eu estou com Jesus porque eu amo Jesus. Essa tem que ser a diferença da minha vida e da sua vida. Nós não estamos na igreja porque temos medo do inferno, nós não estamos na igreja porque temos medo do diabo. Não, irmãos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o que é resistir ao diabo é estar firmado na palavra. Se você vai num lugar e você vê o vento dando contra aquela casa não cai, por quê? Porque ela está resistindo. Por que ela está resistindo?
Porque ela está firmada num fundamento bem feito. Então pode vir um vento, pode vir as águas, que ela não sofre nenhuma consequência. Por quê? Porque ela está firmada numa rocha que segura ela sob qualquer circunstância. A função do terremoto qual é? Não é romper as estruturas? Sim ou não? Num terremoto, numa enchente, o melhor lugar para você estar é dentro de uma casa resistente, sim ou não? Que tenha um lugar alto. Mas um terremoto, você está dentro de uma casa, porque o terremoto mexe com a estrutura. Por isso, o diabo tenta trabalhar com a sua estrutura. Ele tenta fazer você falhar na sua estrutura. Então ele põe você muitas vezes para se firmar em coisas. Ele põe você para administrar circunstâncias. Ele põe você para ficar com medo quando você tem um diagnóstico de uma enfermidade, para ficar com medo quando vem um rumor, olha, vai haver demissão em massa, para ficar com medo quando diz, vai subir o preço da gasolina, vai subir o preço da cesta básica, vai subir o preço disso, vai subir o preço daquilo, o carro sofreu aumento, e aí você olha assim e fala, nossa, eu nunca vou conseguir comprar meu carro, eu nunca vou conseguir comprar minha casa, eu nunca vou conseguir viajar, porque as coisas estão só subindo e o meu salário não sobe. Por quê? Porque essa é a conversa que eles falam lá fora. Mas a palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé. Diga, o justo não vive de salário, o justo não vive de aposentadoria, o justo não vive de prêmio da loteria federal. Diga, o justo vive pela fé. Pastor, então eu vou parar de trabalhar amanhã, aleluia. É você que sabe. Deus não é irresponsável. A questão é que você pensa assim, eu preciso trabalhar. Está errado. O que você precisa pensar é que esse trabalho precisa de mim. Não é você que depende de uma empresa, é aquela empresa que depende de você. Nabucodonosor mandou contratar os melhores filhos de Israel, colocou eles para comer dos seus banquetes, beber do seu vinho. Daniel disse, eu não vou ser igual a eles. Eu rejeito essa porção diária do mundo. Mas não tinha como Daniel sair da Babilônia. Tinha? Daniel estava sitiado, separado para estudar todos os conhecimentos daquele tempo, ser preparado para servir o rei. E aí note, ele decidiu, ele não deixou de estudar as línguas, as coisas que estavam acontecendo, mas ele decidiu não se contaminar com aquelas coisas, e foi somente ele que pôde mudar a história daquela região. Todos os reis que passaram ali na Babilônia precisaram de Daniel. Um tentou matá-lo. Por quê? Porque Daniel tinha um diferencial. Ele decidiu não estar conectado com aquele mundo, decidiu estar conectado com Deus. E como é que ele fez para resistir toda aquela tentação? 3 vezes ao dia ele buscava o Senhor. Diga, 3 vezes. 3 vezes ao dia ele buscava o Senhor. O Salmo 1 diz que quem tem paixão na palavra de Deus, quem ama o Senhor, tem prazer na palavra dele, sim ou não? E nessa palavra medita de dia e de noite. Daniel meditava de dia, de noite e no meio do dia. Diga, feliz, abençoado, bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite, de dia e de noite. E ele será o quê? Como árvore plantada junto
a ribeiros. Está dizendo que você medita de dia e medita de noite, a sua vida, ela se torna tão enraizada na palavra, e ribeiro está falando do Espírito Santo, a árvore está falando de você, que tem dentro de você seiva, que é a palavra de Deus que flui em você, que é o Espírito de Deus que flui em você, e as suas raízes tocam os ribeiros, tocam unções, toca toda a dimensão do que Deus tem para você. E em todo tempo você tem fruto, porque as suas folhas não secam. Então você sempre é alguém que tem sombra, você sempre é alguém que tem socorro ou tem alimento. Diga: eu sou uma árvore que tem sombra e tem alimento. Diga de novo: eu sou uma árvore para essa geração. Diga mais forte: eu sou uma sombra, um refúgio para essa geração. Irmão, quem está andando no sol quente, cansado, o que ele procura? Nós fomos agora na vinda para cá, paramos lá no hotel para buscar uma máquina, e aí quente bastante lá em Salvador, e aí o apóstolo procurou uma sombra para poder abrir os vidros do carro e ficar debaixo da sombra. Encostou na sombra, meu irmão, baixou os vidros, mudou totalmente. Imagina quantas pessoas hoje estão precisando da sombra da sua fé, porque eles vão se encostar em você e depois vão querer saber como eles podem se tornar igual a você, e você vai dar um caminho. Você vai dizer para ele: olha, você tem uma palavra que vai mudar a sua vida. Porque, irmãos, em meio a todas as situações que nós vamos ouvir, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Sabe por que está cheio de desviado aí fora? Porque eles estão escandalizados. Escandalizou porque o pastor tem um salário, escandaliza porque o irmão fez isso, escandaliza porque o irmão largou uma mulher, casou com outra, escandaliza porque o irmão pegou um grupo de pessoas e rachou a igreja, escandaliza por todo tipo de coisa. Dentro da igreja hoje tem tanta coisa que não tinha há 15 anos atrás. Então as pessoas escandalizam, as pessoas começa a odiar um ao outro. Olha o que ele continua dizendo: traição uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão falsos profetas, enganarão as muitos. Sabe, pessoas vendendo vassoura para varrer a casa, pessoas vendendo a água do Jordão, pessoas vendendo areia de não sei da onde, pedra não sei da onde. Olha, se você comprar essa vassoura, você vai varrer a sua casa. Eu não sou contra atos proféticos, porque Paulo fez atos proféticos. Eu não sou contra você crer que se você não pode ir na casa de uma pessoa e você diz: tem uma foto aí, tem, ou tem um lenço aí, eu vou ungir esse lenço, você vai colocar esse lenço sobre aquela pessoa e ele vai ser curado. Eu não sou contra, porque Deus é Deus e Deus estabelece da maneira que Ele quiser, amém? Jesus parou e fez lodo e pôs no olho do cego. Jesus chegou para Pedro e falou: pega um peixe e lá você vai encontrar dinheiro para pagar para mim e para você. Tudo Deus quer ensinar algo. Ele podia muito bem ter falado: descansa, Pedro, eu vou pagar. Aparecesse alguém lá, alguém mandou trazer esse dinheiro para vocês. Mas não, Deus pega Pedro, faz Pedro lá no mar, pescar, puxar o peixe, trabalhando na fé daquele irmão. Deus é Deus. Diga para esse irmão que está ao seu lado: Deus é Deus. Mas nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque nós estamos chegando num tempo onde vai vir muitas coisas, muitas palavras, muitas pessoas colocando juízo, muitas pessoas colocando peso. E alguns vão até dizer assim: eu vou para o inferno mesmo, porque sentem dificuldade, estão travadas, estão presas na alma. Pessoas que lidam com o pecado há anos, porque não conseguem vencer, porque estão amarrados e atados. Quando o Senhor quer falar sobre jejum lá em Isaías, Ele fala: eu não quero que você fique com um rosto ruim. Tem crente que faz jejum, que todo mundo sabe que está de jejum. O que foi, irmão? Estou jejuando.
Aí o irmão que conhece você, que não é crente, vê você com aquela cara, cabelo todo bagunçado, e fala: o que você está fazendo? Estou jejuando. Ele vai dizer: eu quero jejuar para quê? Para ficar parecendo um monstro como aquele ali? Não, está dizendo: quando você for jejuar, coloca a melhor roupa, lava o rosto, tem uma aparência que você está sorrindo, porque você está jejuando é para Deus, não é para homens. Para de fazer dieta para as pessoas verem que você está querendo ficar sem comer, e faça jejum para o Senhor. Coloca perfume, boa roupa, fala em línguas, ninguém precisa saber que você está de jejum. Você não está lá. A gente vai para a igreja, parece que o corpo não quer ir, a alma não quer ir, o espírito está indo para lá para a igreja, o corpo e a alma estão lá. Graça e paz, pastor. Aí ele senta na cadeira: pastor, vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Ele levanta a mão. E aí o pastor diz: levanta suas mãos, ministro. Ele não dá nem 2 segundos, ele... todo mundo pulando, buscando o Senhor, ele está lá. Parece que a igreja é o lugar dele dormir. Ele não consegue dormir em casa porque todo mundo faz barulho. Então quando ele vai para a igreja, que todo mundo fica sentado ouvindo o pastor, ele... acaba o culto, ele... oh. E aí chega em casa: como é que foi o culto? Sobrenatural. O que foi que o pastor pregou? A palavra de Deus. Uau! Ele falou de Jesus, mas não sabe nada. Sabe qual é o risco de você não lembrar das últimas 5 palavras que você ouviu aqui nesse púlpito? Porque você já está tão programado para sentar na cadeira da igreja, que o pastor fala, você fica: aleluia, glória a Deus. Está programado, não sabe. Aí se alguém fala assim: olha, aquela palavra que o pastor pregou, e qual? Aquela do domingo passado? Fica os dois. Então, mas ele, qual foi o mesmo versículo? Não, peraí, ele abriu a Bíblia, eu sei. Porque você não tem prática com a palavra. Porque quando você está meditando na palavra constantemente, muitas vezes o pastor vai pregar o que você já está vendo em casa. Aí você fala assim: nossa, Deus falou comigo essa semana. Uau! É aquilo que você está meditando, fica mais claro para você, o quadro fica completo, porque você já estava em casa, meditando na palavra, querendo receber a verdade de Deus para você daquele texto. E aí o pastor vem, o obreiro vem e dá exatamente aquilo que faltava para completar a palavra, aquela cerejinha que você precisava. Aleluia, aleluia. Aí ele diz assim: e por se multiplicar, versículo 12, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque Deus é bondoso e misericordioso e ama, irmão, e vai insistir com você até o final. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Você tem limite para com seus filhos? Você vai amar eles até certo limite? Seu filho vai chegar sujo em casa e você vai dizer assim: não volta mais aqui enquanto você não der um jeito de lavar sua roupa e tomar um banho. Você vai fazer isso? Não. Seu filho está amarrado em nome de Jesus, for para um caminho que você não gosta, você vai fechar a porta na cara dele e dizer assim: eu não sou mais seu pai, eu não sou mais sua mãe, você não entra aqui. Não, você vai amá-los. Você vai dizer para ele: você está tomando um caminho errado, mas eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu vou cuidar de você. E você vai ficar sempre ministrando a verdade para ele, sim ou não? Até que ele possa ser convencido pelo Espírito daquela verdade que você estava falando. Tem um pastor, ele foi travesti. O pai dele era pastor. O pai dele levava ele para a igreja. Ele vestia de travesti, com seios, com tudo, silicone. E ele dizia assim para o povo, porque o povo dizia assim: pastor, cuidado, não queima o seu filho. Ele disse: não, ele é meu filho. Não, mas o seu filho é travesti. Não, você é cego, você não está conseguindo enxergar. Meu filho é um profeta, é um homem de Deus, ele vai pregar para esse Brasil inteiro. As pessoas riam daquele senhor, coitado, não quer admitir que o filho dele tem problema. Não, ele não admitia porque ele conseguia enxergar a verdade da palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Por que você acredita que esse menino vai converter e vai virar um pastor? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque está escrito, crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Porque está escrito, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Está escrito em João 16:23, que se eu pedir alguma coisa ao Pai, Ele vai fazer por mim em nome de Jesus. Então aquele homem confessava: você não é travesti, meu filho, você é um pastor. E aquele menino, ele entrou nesse caminho de homossexualidade por causa do melhor amigo do pai, um diácono que abusou da criança. E aquele homem passou a vida inteira confessando. Pouco tempo depois que aquele homem morreu, o Espírito de Deus visitou aquele jovem, irmãos, e mudou completamente. Eu fui ministrar um seminário, um dos primeiros seminários que eu ministrei lá em Morrinhos. Eu já sabia desse testemunho. E chegou um jovem exatamente com a mesma característica. Eu abracei aquele jovem e disse para ele: você não é mulher, você é homem. E Deus te fez um profeta para essa geração. E você vai sair daqui completamente transformado. Irmãos, a transformação foi tão grande que do primeiro dia para o segundo dia ele ficou estranho, porque já não tinha mais cara de mulher. Na sexta-feira ele tinha aspecto de mulher. No sábado ele era um homem cheio de deformações. Alguém arrumou uma máquina, fizeram o cabelo dele. Daqui para cá ele era totalmente homem. Daqui para cima tinha seio. Fez cirurgia, se organizou, gastou mais para tirar do que para pôr. Graças a Deus que ele não fez cirurgia de transformação. Apaixonou-se numa moça que apaixonou nele. Casou-se. Tem filho. Está no altar do Senhor. Estava ministrando em Patinga e nós começamos a fazer um movimento. Fizemos culto lá na Cracolândia. Lá vem Felipe. E ele dizia: será que vocês vão me aceitar? Eu falei: não preocupa se nós vamos aceitar. Tenha um entendimento que Jesus já te aceitou. E aquele menino converteu, irmão, e também fez todo o processo. Gastou mais para tirar do que para pôr. Casou ano passado, né? Mandaram a mensagem a mim: estão com suspeita de que já vai ser pai. Essa geração tem salvação se ela é para mim e para você, e enxergar em nós Jesus. Nós não podemos ajudar esse povo a esfriar o amor e aumentar a iniquidade. Sabe por quê? Que a vida inteira eu vou pregar sobre vida no Espírito, irmão? Porque a única coisa que pode mudar a minha vida é a sua vida. Uma palavra você talvez nem lembra dela. Uma música talvez você só lembre porque se aquele dia tocou na sua alma. Muitas vezes você vai ficar preso com uma música por causa da sua alma, não por causa do seu espírito. Mas quando Deus pega você, quando Deus sacode você, olha nos seus olhos e fala: te conserta, vaso. Muda. Converti em 88. De 88 a 97 eu fui uma decepção. Em 97 eu fui brincar com Deus. Eu fui dar um rala nele e disse: Deus, eu vou deixar de ser crente. E Deus falou para mim: você só pode deixar de ser crente se você se tornar crente. Em 97 eu descobri que eu nem era crente, eu era apenas um religioso. Então naquele dia eu decidi: então eu vou ser crente. O senhor está falando que eu não sou crente. Eu achava que eu era crente. Então daqui para frente você vai ver, eu vou ser crente. O que eu preciso fazer? Deus falou: você precisa do meu espírito, porque só Ele pode trabalhar você. Fui batizado no Espírito em 97. Uma fila de gente, um monte de gente lá na frente. Gente do reteté, pulando, sapateando, chorando. O pastor colocou a mão na minha cabeça e eu... E o pastor: yes, foi batizado. Eu disse: não foi não. Ele: não foi sim, eu estou vendo você falar. Fala de novo. Eu: aleluia, Espírito encheu.
Eu falei, mas você não sentia arrupio? Ele falou, não, você não vai arrupiar. Não está escrito que você vai ser arrupiado, vai estar escrito que do seu interior fluirão rios de água viva. Não está escrito que você vai orar em todo o tempo arrupiado no Espírito Santo. Não está escrito que você vai orar emocionado. Está escrito que em todo tempo você pode orar no Espírito Santo. Pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas. Não está falando pelo que por lábios gaguejantes, arrupiados e línguas estranhas. Não. A gente confunde muito a emoção. A gente acha que o Espírito Santo é o poder de Deus do dia e da noite. Me usa o Espírito Santo hoje, domingo. Mas segunda o Espírito Santo não precisa te usar. Terça não, quarta não, quinta não, sexta não. Tipo de segunda a sábado, sai de mim, Espírito Santo. Então tem gente que não quer ser cheio do Espírito, ela quer ser possuída pelo Espírito. Me possui no domingo. Oh meu Deus, hoje é o dia do Senhor, aleluia. O Espírito está em você o tempo inteiro. É a mesma coisa que você ter um carro, a chave, documento legalizado, tudo bonitinho, carteira bonitinho, tanque cheio, e você decide andar a pé. Você que decidiu. Está lá o carro, está aí o Espírito dentro de você. As coisas vão continuar acontecendo. Você vai ouvir mais notícias ruins. Vai vir muito mais sujeira. Deus está lavando o Brasil. Então você vai ouvir falar de sujeira. Você vai ouvir falar de corrupção. Você vai se decepcionar porque você vai ouvir que o loan de fulano aconteceu. O apóstolo acabou de falar agora. Nós não podemos estar presos por um homem que você dizia, uau, fulano, não acredito. Ele é homem como você. Sujeito às paixões como você. Tiago explica e diz, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Tiago está usando Elias. Tiago teve coragem de usar Elias, um dos maiores profetas, que orou para não chover, não choveu, que enfrentou Jezabel para toda uma geração. E ele disse, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Quando o Tiago está ensinando a palavra, quando o Tiago está dizendo que a oração do justo tem muita eficácia, e você precisa crer na palavra de Deus, porque a solução é essa, versículo 13, mas aquele que perseverar até, você pensa que você tem um crachá, estou livre de qualquer problema. Não, você tem a palavra. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será? E você não será? Então você tem medo de quê? 11.000 caem diante de você e você tem medo? O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então se alguém dizer assim, olha, você tem culpa, você pode até dizer, sim, culpa eu tive. Jesus morreu por minha causa. Mas não há condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ele diz, você vai perseverar até o fim. E diz também, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas todas as nações, então virá o fim. Sabe quando é que vai vir um fim, irmão? Quando você começar a mostrar que tem jeito de viver pela fé. Quando eu e você nos tornarmos testemunhas de Deus, quando eu e você nos tornarmos verdadeiramente homens e mulheres que vivem a prática da palavra, você vai ter prazer de dizer assim, tudo na minha vida é por causa da palavra de Deus. Levanta a sua Bíblia bem alto e diga, tudo na minha vida é por causa da palavra de Deus. Aleluia. Agora vá para Efésios. Diga, eu vou perseverar. Diga, o segredo é perseverar. Diga de novo, o segredo é perseverar. Efésios 5:18.
Esse texto está muito ligado com Mateus 24, porque está dizendo para você perseverar. Quem perseverar até o fim será? Quem perseverar até o fim será? Então diga, eu sou daquele que persevera até o fim. Aleluia. Aí Efésios 5,18 ele diz então para mim e para você: não vos embriagueis com vinho, qual há de solução. É como se ele estivesse dizendo assim: não se envolva com o mundo onde há confusão, mas o que está escrito aí na sua Bíblia? Mas enchei-vos do Espírito. A característica de alguém que está perseverando é o quê? Diga, ela está cheia do Espírito. A característica de quem persevera é? Diga bem forte, está cheio do Espírito. Vou perguntar de novo, a característica de quem está perseverando é? Se alguém precisar ir para Salvador agora, se o seu carro está com o tanque cheio, revisado, os pneus certinho, tudo bonitinho, quem é o maior candidato para fazer esse serviço? Você. Seu carro está com o tanque cheio, tudo revisado, pneu bacana, documento em dia, você pode levantar as mãos e dizer assim: eu estou pronto, posso ir fazer para o Senhor. Sim ou não? Deus vai usar homens e mulheres nesses últimos anos, porque está escrito que o Evangelho será pregado a todas as nações em testemunho. Deus vai levantar homens e mulheres que estão vivendo a verdade da palavra. Jesus diz: cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que dizem e não são. Então agora Deus vai mostrar os que são. Por isso você vai conhecer gente que você não sabia o nome, e você vai perceber: uau, verdadeiramente esse é de Deus. Muitos nomes grandes vão entrar na geladeira, mas Deus vai começar a usar os pequenos. Deus vai usar aqueles que ninguém sabe o nome. Deus vai usar aqueles que vão tocar em lugares que nunca ninguém tocou, porque se perdeu em meio ao seu ministério. Estabeleceu o seu ministério e esqueceu que o ministério é de Deus. Esqueceu que o ministério é para o aperfeiçoamento do corpo. Então Deus vai pegar os pequenos que estão orando, Deus vai pegar os pequenos que estão buscando, que estão adorando, que estão transformando a sua própria vida, e eles vão começar a impactar essa geração, e vai começar aqui em Feira de Santana, Salvador, Bahia, Brasil e nações. Já tem um filho desse ministério lá nos Estados Unidos. Se vocês já tocaram nações, já foram lá para os Estados Unidos, e diga: não vai parar por aí não. Aí ele dá a receita: enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Imagina, aonde encontra você está salmodiando, você está adorando, você está cantando cânticos espirituais. Alguém chega na tua casa, você está limpando a casa lá, está lá fazendo um cafezinho, pãozinho de queijo, aí o profeta chega lá, tem café e pão de queijo, aleluia. Vai para Salvador, vai gastar uma hora e pouquinho, está lá. Aí o Espírito fala para você: para aí para abastecer. Você para abastecer, coloca aí 50. O Espírito te toma, você sai do carro, olha para o frentista e diz: assim diz o Senhor. Natal do ano retrasado, eu acho, eu estava em São Paulo, dia 27, 28 e 29, eu tinha um seminário na praia para fazer, top, Ilha Bela, lancha nos esperando. Mas no dia 24, para o dia 25, a minha paz foi encerrando, e eu disse para as minhas filhas e para minha esposa: arruma as malas, acho que nós vamos ter que ir embora. E elas
aconteceu alguma coisa? Eu disse, eu não sei. Eu liguei lá para o meu pai, para minha mãe, para ver se estava tudo bem. Eu disse, pai, você está bem? Meu pai estava a enfermidade, lutando com a enfermidade. Eu liguei, mãe, tá tudo bem aí? Tá, filho, pai, tá bem? Tá, falei com ele, e aí, Zodão, tranquilo, desliguei o telefone, não era ele. Comecei a orar, e participamos lá, amigo secreto lá, com os irmãos, aquela coisa. 1h da manhã, fui dormir quieto, tudo arrumado. Levantei, tomamos café, e eu dizia, Deus, é para mim mesmo. E Deus, calma, mas você vai embora hoje. E eu ficava assim, impressionado, por que Deus não me deixa ir? Por que eu tenho que esperar? Que agonia é essa? Aí almoçamos. Depois do almoço, Deus ainda me segura um pouco, Ele fala, agora vai. E eu fiquei, Deus, esse trem está muito na minha alma, só pode. Está difícil. Que confusão é essa que está na minha alma? E eu ia dirigindo o carro, voltando para casa, orando em línguas. Falando assim, Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor está me levando embora? E eu mandei uma mensagem para o pastor, falei, querido, infelizmente eu não pude ficar. O Espírito está me conduzindo de volta para Goiânia, eu não sei, ora aí por mim, que eu nem sei o que vai acontecer lá. Mas eu estou voltando. Infelizmente não vou poder fazer o seminário com você. Ele, poxa, cara, estava tudo planejado e tal. Tem até lancha, tem escuna preparada, churrasco, eu disse, Deus é Deus, Ele sabe. E eu, quando cheguei no penúltimo pedágio, lá em Sales, na época, meu carro não estava com o Connect Car, que é o sem parar. Baixei o vidro, peguei o dinheiro para pagar. Quando eu estico a mão para poder pagar o pedágio, a moça do pedágio grita, Pastor Suzano. Eu assustei e falei, sou eu. As minhas filhas acordaram, meu Deus, que foi, pai? Que foi, pai? Eu, calma. E ela encostada na parede, ela falou assim, nossa, eu devo ser muito feia. Ela assustou com a minha feiura, vai morrer, coitada. E ela disse, pastor, pelo amor de Deus, encosta ali na frente. Eu falei, filha, nós estamos num pedágio. Não, ali você pode encostar, no meio daqueles cones, ninguém vai mexer com o senhor. Encostei o carro, parei e pensei, chuva, olha, chuva. Ali está bonito o céu, mas aqui está chovendo, ó. Encostei o carro e daqui a pouco vem uma outra mulher. E eu olhei no retrovisor e falei, Ângela, o que é aquilo? E a mulher vem correndo desesperada. E eu falei assim, não é a mesma que falou com a gente, a Ângela. Não é mesmo não. O que está acontecendo? Eu falei, eu não sei. E a pessoa vem desesperada, correndo igual louca. E aí ela passa, inclusive, um pouco do carro. E aí ela volta assim, entra põe metade dela para dentro do carro, pela janela. Pega na minha mão, pastor Suzano, Ângela, Isabela, Giovana. Eu disse, como que ela conhece todo mundo? Nossa, elas são iguais. E você fala, pastor, meu Deus. Eu, calma, filha, o que está acontecendo? E ela apertava minha mão, eu tentando tirar minha mão, e ela apertando a minha mão com as duas mãos bem forte, eu já sentindo dor, até não querer mais, tentando puxar. E ela disse, olha, pastor, você é o culpado. Eu disse, meu Deus, aquela moça que você viu lá na cabine, ela me deu um CD seu, que eu já ouvi ele até furar, pastor. Eu converti ouvindo uma palavra sua, e eu fui batizado no Espírito Santo ouvindo essas palavras do Senhor. Tem 6 meses, pastor, que tudo mudou na minha vida por causa daquele CD que chegou na minha mão. Já sei as suas palavras de cor. E ontem eu participei de uma vigília. E ontem eu disse para ele assim, Deus, se o Senhor verdadeiramente tem um propósito na minha vida, se o Senhor é um Deus maravilhoso na minha vida, eu quero conhecer o homem que me fez te conhecer. Eu olhei assim e falei, não acredito que você fez isso. E no momento que eu disse isso, uma senhora chega e diz assim, eu vou mostrar que eu sou teu Deus. E o que está no seu coração eu vou realizar. Eu disse, Deus, eu não acredito, Deus. Não, o Senhor não fez isso. O Senhor não acabou com as minhas férias só para mim vir aqui, para ela me conhecer, Deus. Não, Deus, me volta para trás, Deus. E ele disse, o Evangelho será pregado a todo lugar. Esse é
o meu reino. Ele não virá de visível aparência, ele está dentro de você. Você é meu, você me pertence, e eu levo você para onde eu quiser. Me deu vontade de dar na cara daquela mulher. Como é que você faz um negócio desse? Acabou com as minhas férias. Mas ela chorava, e aí as minhas filhas, todo mundo, e a Anja chorando por causa daquele testemunho dela, e eu tipo assim, chora daqui, chora dali. Eu falei, gente, só me resta ir para casa. Continuei orando em línguas. Discípula da Ângela hoje, mandou material para ela. Mas eu fiquei imaginando, Deus, o Senhor tira alguém das férias, o Senhor interrompe um seminário só para mim poder fazer uma pessoa conhecer. Porque Deus está selando nela, irmãos. O mundo está fazendo de tudo para tirar as pessoas de dentro da igreja, e para que as pessoas não vá para a igreja. Mas as pessoas não estão buscando a palavra, e as pessoas não estão buscando ser cheias do Espírito. Gálatas está escrito: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Diga, eu vou andar todo dia no Espírito. Diga, eu sempre vou ter uma palavra, eu sempre vou ter uma oração. Eu fui para Búzios, irmãos, para descansar em Búzios. Cheguei lá, tinha um casal, 13 anos, tentando engravidar, não conseguiu. O Espírito me incomodou. Eu disse, agora eu sei por que eu vim para cá. Sentamos e fizemos um culto. E aí eu comecei a revelar a vida deles. Eles começaram a perguntar depois: quem falou para vocês? O Espírito Santo. Ninguém falou nada. Fulano não falou, ninguém me disse nada de vocês, queridos. Mas tem 13 anos que vocês estão fazendo isso, e nada. Pois eu estou aqui como profeta, porque desde que eu cheguei aqui, Deus me incomodou. E eu estou aqui para dizer para vocês que em um ano vocês vão ter uma criança. Aí ele me perguntou, como é que será isso? Eu disse, você não me perguntou, não. O que eu tenho que fazer? Eu falei, não, você não vai ficar me perguntando. Faz o que tem que fazer, meu filho. Quando ela recebeu a notícia que estava grávida, ela me ligou e chorava. Eu falei, meu Deus, morreu o marido. E agora, como é que eu vou fazer com a palavra que eu liberei para ela? Assim? Eu acho que o marido morreu. Calma, filha, calma, filha. Eu falei, o que está acontecendo? Fala para mim, por favor. Pastor, eu queria que você ouvisse. O que, minha filha? O exame. Exame? Pastor, eu estou grávida. Nasceu a criança, olha, ouve o choro. Porque você está nessa terra, irmão, para manifestar a glória de Deus. Não importa o que vai vir, não importa a notícia, não importa a circunstância, tem uma palavra de Deus queimando dentro de você. Não importa o que alguém possa dizer, importa o que Deus falou a seu respeito. Deus deu uma palavra para José, e José perseverou naquela palavra, e a palavra se cumpriu. Deus deu uma palavra para João Batista, e a palavra se cumpriu. Deus deu uma palavra para Jesus, e a palavra se cumpriu. Deus deu uma palavra para Davi, e a palavra se cumpriu. Deus deu uma palavra para você. Vou dizer de novo, Deus deu uma palavra para você. Vou dizer de novo, Deus deu uma palavra para você. E vai se cumprir. E vai se cumprir, e vai se cumprir, e vai se cumprir. A música mais bonita que eu acho que já foi feita é aquela: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa, irmão, qual é o nome que vão chamar você, não importa qual é o apelido que você vai ter, o que importa é que você quer Deus mais que qualquer pessoa nessa geração. Você vai buscar Deus como nunca ninguém buscou. Você vai subir um monte, você vai entrar em vigílias, você vai entrar para o teu quarto, vai cumprir Mateus 6,6, vai entrar em Deus, vai orar em línguas, vai meditar a palavra, vai confessar a palavra. Você vai ser uma pessoa tão cheia, irmão, que onde que você entrar vai mudar a atmosfera daquele lugar. Você recebe essa palavra? Aí no capítulo 6, ele diz, no versículo 10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe como é que você vai perseverar até o fim? Levanta as suas mãos e diga, fortalecendo-me no Senhor e na força do seu poder. Diga de novo, fortalecendo-me no Senhor e na força do seu poder. Sabe, Deus vai guiar você
a ir no supermercado fazer compra para levar na casa de alguém. Deus vai guiar você para poder cuidar de pessoas. O irmão chegou para mim chorando, desesperado: pastor, deu tudo errado, porque o parto já estava organizado na cidade interior de Goiânia, 200 quilômetros. E a minha vontade era ter recurso para pagar toda a despesa do hospital. E eu fiquei andando na minha casa, orando em línguas e dizendo: Deus, o que o Senhor quer? Quer meu violão? Deus: não, seu violão você vai precisar dele. Eu falei: quer geladeira, quer fogão, quer televisão? O que o Senhor quer aqui, Deus? Mas esse irmão não pode sofrer desse jeito, não. Aí eu parei de frente da minha bicicleta. E eu: minha bicicleta. Quadro Astro. Equipamento tudo Shimano Deore. Oh meu Deus. Xaramanás, torró, colô. Peguei a bicicleta, levei para o irmão, falei: filho, faz rifa, faz o que tiver que fazer, paga o seu hospital. Dei a bicicleta para ele. Fui para Belém. Cheguei em Belém, um irmão com 2 motos falou: pastor, escolhe um aí, monta aí, vamos passear. Pegamos um capacete, fui capacete, fui andar de moto. Aí falou: experimenta esse aqui agora, pastor. Aí andamos mais um pouquinho, eu falei: não, deixa eu ir nessa outra, que eu gostei mais dessa outra que dessa aqui. Essa aqui é meio braba, eu gosto de uma moto mais tranquila e tal. E ele falou assim: pastor, então qual dessas você acha melhor? Eu falei: acha essa aqui, essa pretinha aqui é legal. Quanto é? 16 mil. Aí ele disse: se o senhor quiser levar ela, como é que o senhor paga do jeito que o senhor quiser levar ela? Eu falei: não, filho, tá doido.
A geração que vai transformar o Brasil, a Bahia, a Feira, o mundo. É a geração onde homens e mulheres são cheios do teu Espírito Santo. Então a palavra diz que os apóstolos, os crentes da igreja primitiva, eles colocaram o mundo de cabeça para baixo, porque eles eram homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Então a palavra diz que esses que alvoroçaram o mundo chegaram também até nós. Só aqueles que são cheios do teu Espírito Santo podem ser usados de uma forma especial para atrair as multidões para a tua presença. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou e uma multidão de mais de 3.000 pessoas se converteu. Filipe, cheio do Espírito Santo, chegou em Samaria e um grande avivamento de cura, milagres, libertação e salvação de vidas. Paulo, cheio do Espírito Santo, onde ele passava, as pessoas eram atraídas para a presença de Deus. Senhor, nós cremos que estes homens e estas mulheres que aqui estão, participando deste culto, recebeu esta palavra e agora estaremos participando da mesa do Senhor. Ó Deus, que representa todo o sacrifício, todo o preço que Jesus pagou para que nós fôssemos resgatados, libertados, transformados pelo teu poder, pelo poder do teu evangelho, e para que também, Senhor, recebêssemos a unção e o poder do teu Espírito Santo. Que esta manhã, Senhor, ao comermos o pão, a bebermos o vinho, o Espírito Santo do Senhor desça de uma forma especial sobre todos nós que aqui estamos nesta manhã. Saiamos daqui cheios da plenitude do teu Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É mandamento, é imperativo, é ordem de Deus. Deus quer que nós sejamos uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que assim seja, Senhor. Que teu Espírito se manifeste de uma forma especial, nos enchendo. Queremos sair daqui cheios do teu Espírito Santo. É promessa do Senhor, nos últimos dias, o Senhor derramará do teu Espírito Santo sobre toda a carne. Oh Senhor, que esta promessa se manifeste no nosso meio nesta hora, onde nós estaremos nos aproximando da tua mesa. Nos abençoe a participarmos da ceia, ao comermos os elementos, o pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Que sejamos, ó Pai, abençoados com as bênçãos que vêm do Calvário, a cura, a libertação, ó Deus, a transformação da vida e o enchimento do Espírito Santo. Que essas bênçãos venham sobre nós nesta manhã, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba os elementos. O pessoal pode distribuir. Vai recebendo os elementos, vai dizendo: Deus, enche-me do teu Espírito. Diga: Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito. Quero ser usado por ti de uma forma especial nessa geração. Aonde eu for, eu quero levar a tua presença. Aonde eu estiver, que a tua presença seja manifestada. Que as pessoas que olharem para mim não me vejam, mas vejam a plenitude da presença de Cristo em mim, e sejam tocadas pelo poder do teu Espírito Santo. Diga: Deus, enche-me
Enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito, Senhor. Enche-me, ó Deus. Eu quero ser cheio, Senhor. Quero ser cheio da plenitude do teu Espírito. Quero ser usado por ti, Senhor, de uma forma especial nessa geração. O mundo carece, o mundo precisa de homens e mulheres que sejam verdadeiramente cheios do Espírito Santo. O mundo precisa ver o que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer na terra. E eu quero ser, Senhor, este vaso cheio do teu Espírito Santo, para que as pessoas vejam o teu agir, o teu operar, a manifestação da tua glória e do teu poder na terra. Por isso eu te peço, Senhor, ao participar da ceia nesta manhã, é bênção, é vitória, ó Deus. O enchimento do Espírito Santo é uma bênção que vem do Calvário. Plenitude do teu Espírito Santo é bênção que vem da cruz. Jesus, antes de subir, antes mesmo de morrer, Ele disse aos seus discípulos: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro Consolador para que esteja convosco. Eu tenho que ir, porque se eu não for, Ele não vem. Mas quando eu for, eu vou enviar o outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Ele vai encher vocês, Ele vai guiar vocês em toda a verdade, Ele vai ensinar a vocês todas as coisas, Ele vai equipar vocês, capacitar vocês. O Espírito Santo vai distribuir sobre vocês os dons espirituais, e vocês não se moverão no natural, mas se moverão no sobrenatural. Vai orando, vai pedindo: Espírito Santo, enche-me de ti. Enche-me de ti. Jesus, batiza-me com o teu Espírito. Enche-me com o teu Espírito. Oh, xaramalama. Ei, cachacaramalamala. Oh, xaramalama. Tem pessoas precisando, faltando pão ainda aí? Todos receberam? Tem um pessoal lá no fundo. Lá no fundo. Vai orando, meu irmão. Vai pedindo: enche-me, Espírito Santo. Enche-me de ti, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro era tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que onde ele passava, a sombra dele batia em alguém que estava enfermo, essa pessoa era curada. A Bíblia diz que Paulo era tão cheio do Espírito Santo, como ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. As pessoas pegavam os lenços, os aventais, as roupas de Paulo e levava para as pessoas que estavam acometidas de alguma enfermidade, as pessoas que estavam opressas por algum espírito maligno.
E quando as pessoas recebiam o toque da roupa de Paulo, do avental de Paulo, do lenço de Paulo, as pessoas eram curadas. Você vai ser usado desta forma também a partir de hoje. Você vai receber tanto do Espírito Santo hoje, nesta manhã, que você vai ser um instrumento usado por Deus. Aonde você for, milagres vão acontecer. Aonde você for, a glória de Deus vai ser manifestada. Todo lugar que você se encontrar, Deus vai manifestar a glória dele. Quando você abrir a sua boca, as pessoas vão querer que você fale alguma coisa. E quando você abrir a boca, sairão palavras proféticas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras de cura, de libertação, de poder, de salvação de vidas. Aonde você chegar, você vai perceber que as pessoas vão querer estar perto, vão estar querendo estar próximas de você, porque você vai ser alguém tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de Deus, que as pessoas vão querer estar onde você se encontra. O mundo carece, o mundo precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e deu graças. Apresente o pão e agradeça a Deus. O pão é o símbolo do corpo de Cristo, que foi moído por causa das nossas transgressões. A Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Participamos, comamos todos o pão. Semelhantemente, diz a palavra do Senhor que depois de cear, Jesus tomou o cálice, deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue, que é derramado por vós, para o perdão dos vossos pecados. Participemos todos, bebamos o vinho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A pastora quer dar uma palavra para vocês, antes da gente ministrar a oração. E você não deve sair antes de receber a unção nas mãos, para Deus te abençoar. Graça e paz, amados. Eu só gostaria de dar uma palavra de gratidão. A próxima ceia, nós não vamos estar aqui. Nós vamos estar buscando o nosso filho. Mas eu queria dar uma palavra de gratidão para a igreja, por esse tempo que a igreja orou, abençoou o nosso filho. E queria também agradecer ao pastor Suzano. O pastor Suzano é uma peça, assim, raríssima para nós. Eu quero dizer para o pastor Suzano, para a igreja também, que tem duas coisas aconteceram na minha vida que tem sido assim um diferencial na minha vida. Primeiro foi a escola de ministro. A escola de ministro para mim foi uma bênção muito grande. Deus desvendou muitas coisas na minha vida. E segundo, esse seminário que tem acontecido aqui na igreja, parece que 9 anos, pastor. Tem feito algo assim sobrenatural na minha vida. E Lucas é fruto desse seminário. O chamado de Lucas foi num quarto.
Um dia ele estava lá no quarto, ele me chamou, Mainha, vem cá. E ele estava chorando e disse que sentiu algo muito forte na vida dele. E ali eu chamei Ribeiro e falei, vamos orar aqui pelo nosso filho. Deus está falando com ele, Deus está falando com ele, tem um chamado para ele. E ele confirmou esse chamado, não sei se o pastor Suzano lembra, mas foi aqui, no seminário Vida no Espírito, onde Lucas se derramou aqui no altar. E hoje nós estamos vendo o fruto desse trabalho. Lucas, André, eles são apaixonados pelo pastor Suzano. Agora de manhã ele mandou uma palavra, não sei se Suzano já viu, depois a gente vai mostrar para ele. Mas ele mandou uma palavra para a igreja em relação ao seminário e à vida do pastor Suzano. E eu quero agradecer a Deus por você, Suzano, que é bênção para nós, para esse ministério, para a vida da nossa família. E eu quero agradecer a você, a igreja. Lucas vai voltar agora como pastor. Nós vamos lá participar da consagração dele. E nós cremos que Deus tem muito a fazer, não só na vida dele, mas na vida de toda a minha família, toda a minha casa. Eu estou firme nas promessas do Senhor, quando diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos foram consagrados ao Senhor. Eu sempre ministrei na vida deles a vida de Deus, o serviço de Deus. O meu maior sonho não é ver meus filhos como doutor, como engenheiro, como advogado, mas como pastor. Porque pastor conduz pessoas para a eternidade. E eu sei que onde meus filhos forem, onde eles estiverem, eles serão instrumentos para abençoar outras pessoas, para conduzir pessoas para o reino. Então eu só tenho que agradecer a Deus por essas bênçãos que eu tenho recebido, pela vida do meu filho que está ali se preparando para voltar. E com certeza ele vai ser bênção para a nossa sociedade, para o Brasil, no tempo que o Senhor tem para ele aqui, para a Janine e para a Esther. Que Deus abençoe os amados. Recebamos a bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus e as consolações ricas e poderosas do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre. Amém. Hoje pela manhã, antes de você ir embora, você vai receber